Olá, olá, bom dia, tudo bem? Vou mandar a resolução da trilha dos exercícios 8, 9 e 10, ok? Bem, aqui, questão 8. Uma substância no estado sólido em sua temperatura de liquefação, ou seja, ela já está mudando de fase, ok? Quando começa a ser aquecida por uma fonte de calor estável. Observa-se que o tempo que a substância leva para se liquefazer totalmente é o mesmo tempo que leva, a partir de então, para que a sua temperatura se eleve em 45 graus. Aí ele dá o calor latente, 25, calor específico é o que ele quer saber. Então, o que a gente tem aqui? Olha só. Cadê? Aqui. Então, a variação de temperatura é 45 graus, certo? Se a temperatura se eleva em 45, então a variação de temperatura é 45, o latente é 25, ele quer saber qual é o calor específico. Ele diz que o tempo que leva o mesmo tempo, né? Então, eu tenho quantidade de calor latente, massa vezes o latente de fusão, quantidade de calor sensível, massa, calor específico e variação de temperatura. Igualando essas duas, massa com massa corta, fica o latente de fusão igual ao calor específico vezes a variação de temperatura. Então, o latente de fusão, que é o 25, dividido pela variação da temperatura, que é 45. O calor específico, 0,56. A alternativa correta é a letra E. Cadê? Deixa eu ver aqui. Cadê? Ah lá, 0,56, ok? A questão 9. Churros é uma composição que normalmente consiste em um tubo de massa de farinha de trigo recheada com um doce. Suponha que a mãe prepara para a filha, no forno, churros com recheio de doce de leite. O churros é servido no prato e a menina consegue pegar a parte da massa com a mão, mas ao abocanhar o churros, afasta-o rapidamente da boca porque sente que o recheio de doce de leite está bem mais quente que a massa. Assumindo que no instante da retirada de dentro do forno, todas as partes dos churros estavam na mesma temperatura, que a parte do doce de leite e que a parte da massa possuem a mesma quantidade de gramas e que houve fluxo de calor de fora para fora do churros desse instante até o momento, E que houve fluxo de calor, ou seja, foi perdendo calor de fora do churros. Nesse instante até o momento que a menina é servida, a diferença de temperatura entre a massa e o recheio, quando a menina mordeu, ocorre por quê? Obviamente, eles estavam na mesma temperatura, ficaram fora ao mesmo tempo, perderam o mesmo fluxo de calor. Por que o recheio está mais quente? Porque o calor específico do doce de leite é maior que o calor específico da massa. Ou seja, eu preciso perder mais calor para que eu atinja a mesma temperatura da massa. Por isso a alternativa correta é a letra A, ok? Aí a gente vai para o número 10, a última. A temperatura média na superfície do cometa foi estimada em 218 Kelvin. Para essa temperatura aqui na Terra, uma atmosfera de pressão, quanto calor é preciso fornecer a 1 kg de gelo para que ele passe para o estado líquido e atinja a temperatura de 100 graus? Considere o calor específico do gelo da água no estado líquido como sendo 4.180 joules por quilograma vezes Kelvin. O calor latente de fusão do gelo é 334.000 e que zero corresponde a 273 Kelvin. Qual é a opção correta? Então, vamos ver aqui. Olha só o que a gente tem. Questão 10. Temperatura de 218, temperatura zero. Massa do gelo. Temperatura final, ele vai chegar a 100 graus. Calor específico da água e do gelo, é o mesmo,
4.118. Aí a gente tem o latente de fusão. A gente tem que a temperatura de 0 grau corresponde a 273 Kelvin, ok? O gelo derrete a 0 grau, ok? É o tempo de fusão, a temperatura de fusão. Então, a temperatura de fusão é 273, beleza. Para ele aquecer até 100 graus, ele vai, então, até 373, ok? Lembra como é que converte de grau para Celsius para Kelvin? É só somar? Ok. Aí, ele diz que a temperatura inicial é 218. Mas eu até fiz a transformação aqui, mas eu não preciso. Eu fiz só para entender que essa temperatura inicial é menor que 0. Então, eu tenho o momento em que o gelo aquece, eu tenho o momento em que o gelo derrete e tenho o momento que o gelo vira água. Perdão, que a água aquece, ok? Então, eu fiz a transformação aqui só para vocês entenderem que a temperatura inicial do gelo é menor que 0. Então, eu vou ter 3 calor. Eu vou ter quantidade de calor sensível para aquecer o gelo, quantidade de calor latente para derreter o gelo e quantidade de calor sensível para aquecer a água. Então, eu vou fazer esses 3 passos. Então, olha só. Sensível do gelo, massa do gelo, calor específico e variação de temperatura. Então, olha só. Massa 1 kg, ok? Massa 1 kg. Calor específico 4.180. Para chegar a 0 grau, para começar a derreter. Então, aqui foi a minha temperatura final e aqui a minha temperatura inicial. TF menos T0, 273, menos 218. Ok. Fazendo essa continha aqui, 273 menos 218 dá 55, né? Vezes 4.180, 229.900 joules. Isso para aquecer o gelo. Aí a gente vai no latente de fusão. A massa que é 1 kg, latente de fusão. Então, quantidade de calor para derreter o gelo, 334.000 joules. Quantidade de calor sensível da água. Massa da água, 1. Calor específico e variação de temperatura. Ele quer chegar a 100 graus, então a temperatura final é 373 e a temperatura inicial é de quando ele termina a fusão, que é 100 graus, que é 0 grau. 0 graus Celsius é 273. Beleza, então aqui eu tenho 100 vezes 4.180, eu tenho 418.000 joules para aquecer a água de 0 a 100 graus, ok? Se eu somar tudo isso, quantidade de calor sensível do gelo, latente de fusão, quantidade de calor sensível da água, eu chego a 981.900 joules, que corresponde à alternativa E. Olha lá, um total de 981.900 joules, sendo que serão fornecidos 229.000 joules para elevar a temperatura da massa de gelo de menos 55 graus, não é? Porque a gente tinha lá a temperatura inicial de 218 Kelvin, eu fiz a transformação, lembra? Ok, eu fiz a transformação. E voltando aqui, para elevar de menos 55 até 0, ou seja, de 218 Kelvin até 273 Kelvin, 334.000 para a fusão da massa de gelo e finalmente 418.000 para elevar a temperatura de 0 até 100 graus da água. Não foi isso que a gente fez? Olha só. Então é isso, pessoal. Tá ok? Prometi e tá cumprido. Desculpa a demora aí. Eu espero que essa resolução ajude vocês a entender um pouquinho mais o conceito. Estudem, mas mantenham a calma. Vai estar super tranquila a prova, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.